Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário na TV, aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, trazendo um grande nome aqui para o programa, mas dessa vez é um nome especialíssimo. Esse programa é um programa histórico em que eu estou trazendo aqui nada mais, nada menos do que o grande Beto Studart, presidente da BSPar, ex-presidente da FIEC, uma grande figura do mercado e da sociedade cearense, a quem eu dou o meu bom dia. Tudo bem, presidente? Tudo bom. Prazer muito grande estar nesse sábado aqui com você de manhã. É isso aí, você não para, você vive esse dínamo da construção civil, da sociedade fortalezense, não tem hora para trabalhar, né, Ricardo? É isso aí, presidente. Eu aprendi com um cara chamado Beto Studart. Presidente, vou lhe chamar de presidente aqui, porque eu me acostumei a chamar você de presidente até hoje, até informalmente eu lhe chamo. Eu seja o Ricardo Cavalcante. Embora o presidente seja o Ricardo Cavalcante da FIEC, mas eu me acostumei e vou continuar lhe chamando de presidente se você não se importar. Tá. Vamos começar o programa falando logo sobre empreendedorismo. Você já nasceu com esse gene desde cedo, começou a trabalhar. Fale um pouquinho dessa sua característica empreendedora no sangue. Rapaz, eu tenho a impressão que eu já nasci desse jeito, porque eu me lembro que eu era menino, e menino depois rapaz, e eu vivia constantemente pensando no meu futuro, o que é que eu iria fazer. Eu achava a medicina, que era um exemplo que o papai me dava todo dia, que era um grande médico, eu achava a coisa complicada e via que a minha prosperidade passava pelos negócios. Eu não sabia direito se era industrial ou comerciante, até que quando chegou na fase adulta, eu fui fazer administração de empresa, e quando eu fui fazer administração de empresa, eu fui fazer um estágio no grupo J. Macedo, da CEMEC. E esse estágio parece que foi o divisor de águas, porque aí eu decidi que o meu negócio era ser industrial. E dali já foi um trampolim para fazer pequenos negócios que eu tinha em mente, e depois fui trabalhar na Agripec, e logo depois entrei em 69, em 1970 eu já era o representante do meu pai, que era médico, que entrou para me dar uma oportunidade nessa parte industrial, que ele sabia que eu tinha habilidade para isso, e assim começou a minha vida como empresário. Como empresário. Por falar em Agripec, vamos direto ao assunto, essa empresa que você iniciou aos 23 anos de idade, né? E realmente você desenvolveu, pegou uma pequena empresa num estado que não tem muita característica agropecuária, como é o Ceará, e transformou essa Agripec na maior empresa nacional de defensivos agrícolas. Lhe pergunto, esse foi o maior desafio da sua vida? E fala um pouquinho da história da Agripec. O maior desafio da minha vida foi o meu grande amor de trabalho. Eu era um apaixonado pela Agripec, me dedicava diuturnamente, e acho que a minha ousadia valeu a pena. A Agripec foi fundada em Fortaleza para atender o mercado cearense, o mercado naquela época de subsistência. Hoje você tem a agricultura mais racional, e eu sabia e notava, sentia, percebia que se eu não alargasse os horizontes do meu mercado, eu teria problemas no futuro. Nem tão pouco poderia crescer, nem tão pouco eu poderia ter produtos mais complexos, mais desenvolvidos, de ponta, porque aqui não tinha agricultura. Eu tinha que trabalhar no sul, onde eu tinha a soja, tinha o feijão, tinha o milho, e ainda mais no Rio São Francisco, Petrolina, naquela área, que tem uma fruticultura muito intensa. Muito forte. Então eu sabia que eu precisaria ter uma linha de produtos que me oportunizasse a participar desses grandes mercados. E aí você desenvolveu, você abriu, você foi para outros estados, começando tornou a Agripec gigante, né? Transformamos a Agripec numa empresa gigante, não posso dizer modéstia à parte, que efetivamente foi. Nós do Ceará fomos para o Piauí, depois fomos, ano a ano, alargando os nossos horizontes, fomos Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas. Chegamos em São Paulo, fixamos a nossa bandeira em São Paulo, e daí para frente começamos a ir para o Paraná, que é um grande centro na época de desenvolvimento da agricultura, e até o Rio Grande do Sul. O Centro-Oeste estava iniciando, naquela época tinha um problema de acidez do solo. E a Embrapa desenvolveu as tecnologias para poder fazer a correção transformar o solo e transformou o Brasil, ela transformou o solo do Centro-Oeste brasileiro numa área produtiva e transformou o Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de soja, graças às tecnologias que a Embrapa está desenvolvendo.
tanto na parte de solo, como na parte de manejo, como na parte de desenvolvimento genético, que é uma das coisas mais importantes que o Brasil tem feito. É ciência pura, né? Ciência pura. Pela Embrapa e também pelas multinacionais, que tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, tem colaborado demais com o desenvolvimento nacional. Ainda nesse bloco, eu queria que você me dissesse o seguinte, presidente, qual assim, toda empresa, ela tem, assim, aquele momento que é o tchan, né? Que é o momento em que, poxa, descobrimos aqui um defensivo novo, uma fórmula nova, uma ideia nova que mudou a face da empresa e colocou a Agripec em outro patamar. Teve esse momento também na Agripec? Teve. Nós na época, antes de 1989 até 89, nós trabalhávamos muito focado no feijão e milho, na cultura do feijão e do milho. E ensaiávamos entrar um pouco na soja, mas tudo que a gente fizesse pela soja era pouco em relação à dimensão da cultura no Brasil. Foi na época que nós desenvolvemos, em 97 para 99, o glifosato, que foi o grande divisor de água da vida da Agripec. O glifosato é um produto, um herbicida de uso para a soja, e a Embrapa e a Monsanto desenvolveram uma semente resistente ao glifosato, e isso aí disparou o uso do glifosato na cultura. E nós chegamos a ter de 24 a 25 milhões de litros para essa cultura. Foi uma coisa impressionante. Foi o divisor de águas. Foi o que fez a Agripec realmente ser considerada a maior do Brasil. Chegou a ser a maior do Brasil. A maior do Brasil, entre as empresas de capital brasileiro. Empresa de capital nacional, sim, foi a maior, a mais importante, e tem certeza absoluta que a mais respeitada. Com certeza. Rapidamente, uma pergunta, falta 1 minuto para terminar esse bloco. O maior vendedor da Agripec, a Agripec se confundia com a pessoa do Beto Studart? Sim, sem dúvida. Era o Beto da Agripec e a Agripec do Beto. Por conta da minha necessidade da onipresença, né? Eu vivia no Brasil todo, no Nordeste todo, viajando todo o tempo, conhecendo pessoas, trocando ideias, afagando de certa forma, fazendo com que uma empresa do Ceará fosse aceita, admitida, inserida entre os comerciantes do Sul. Não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. Mas nós conseguimos desmistificar isso. Nós fizemos, na época, um programa de visita o Ceará. A cada 15 dias nós trazíamos grupos, que eram grupos heterogêneos. Heterogêneo do seguinte aspecto. Pegava um cliente do Rio Grande do Sul, outro de Goiás e outro de São Paulo, que não se conheciam. Então vinham para Fortaleza. Fazia network. Vinha para Fortaleza na quinta-feira, trabalhava na sexta-feira, conhecia a fábrica, conhecia todo o nosso regime de produção e o cuidado que nós tínhamos no desenvolvimento dos produtos. Na sexta-feira à noite, um jantar lá em casa. Sábado, praia, e depois ia embora. Então nós fizemos esse programa durante 2 anos e foi um grande instrumento que nós criamos para poder mostrar que o Ceará tinha empresas grandes, sérias e com vontade de fazer o melhor, fazer produtos com qualidade. E criou esse clima de Beto da Agripec, Agripec do Beto, por conta do network nacional que nós desenvolvemos. Bom, depois que a Agripec ficou uma gigante nacional, o Beto foi procurado e resolveu vender o controle acionário da empresa, e é sobre essa história que você vai saber e o Beto vai contar depois do nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário Histórico, conversando com nada mais, nada menos do que o nosso amigo Beto Studart, o famoso Beto Studart. E eu queria que você que está nos ouvindo agora, está nos assistindo nesse momento aqui na TV Jangadeiro, desse muito valor, porque esse momento é um momento histórico. O Beto não frequenta qualquer canal de TV, ele não é uma pessoa que ele preserva muito a imagem, e ele está aqui dando conversando sobre vida, dando seu testemunho de vida e empresarial, e a gente tem que dar muito valor, porque esse programa realmente é especial. Beto, presidente, em 2005 você foi procurado por uma gigante mundial da química chamada Nufarm, uma empresa australiana, e aí você começou a transferir para eles, a vender a empresa para essa Nufarm. Conte um pouquinho dessa história que foi muito importante, não somente para você, mas para a economia do Ceará. Foi assim um negócio surpreendente, sabe? Eu acho que nós criamos um nível
de visibilidade nacional muito grande por conta de todo o trabalho que nós fizemos, né? Tanto de conquista de mercado, como definição de uma logística moderna e como uma área de desenvolvimento de produtos que nos deixou realmente numa vitrine forte. E, de repente, eu nunca tinha pensado em vender a Agripec. Eu fui surpreendido com a visita do presidente da Nufarm, uma grande empresa global, e começamos a conversar e um mês depois ele veio novamente ao Brasil e perguntou se poderia conversar na possibilidade de uma associação ou de venda. E evoluímos muito até que resolvemos vender para ele 49,9% em 2005, porque esse 0,1% que nós ficamos não deu, que é uma golden share, me deu a oportunidade de sermos os donos. Você estava no controle, ficou no controle. Ficamos no controle, quer dizer, todo o plano de negócio ficou conosco, que é uma coisa importante, porque nós tínhamos muita experiência no mercado brasileiro. E assim foi feito. Importante até para eles, né, que estavam chegando. Importante para eles. Eles queriam também conhecer os detalhes, né? Então foi um momento muito especial para o Brasil, foi muito especial para o Ceará, foi muito especial para mim também, porque de repente a nossa empresa era cobiçada por uma gigante internacional. Mundial. Era sinal que nosso trabalho estava sendo muito bem visto. Estava no caminho certo. Em algum momento... Em 2007, aí é que nós fizemos a última venda final, né? A venda final de 50,1% do negócio, eles levaram então 100% da Agripec. Em algum momento, ou na primeira operação, mais na segunda do que na primeira, que na primeira você ficou com controle, né? Só pegou um sócio forte, que era importante também. Mas na segunda, que você vendeu 100% da empresa, você titubeou, não, um pouquinho? Rapaz, a empresa que eu criei, que eu passei 40 anos aqui me dedicando, uma empresa que se confunde com o próprio Metastudio, e agora eu vender para os australianos. Titubeou, não? Tive muito medo. Tudo medo de saber o que fazer no outro dia. O que é que eu vou ser? O que me dava prestígio como cidadão, como executivo, era a Agripec. Como eu dava prestígio à Agripec pelo fato de trabalhar muito por ela. E tinha medo que o mundo todo desmoronasse na minha frente na medida que estava saindo de mim aquele instrumento que eu tinha de desenvolvimento pessoal, familiar, entre os amigos, todo aquele ambiente que me envaidecia muito. Tive medo, mas o negócio foi oportuno, porque era um negócio, uma atividade extremamente complexa, envolve dólar, envolve bolsa de mercadoria, envolve financiamento do Banco do Brasil, envolve chuva, né? Um negócio muito inconstante, muito, né? dólar, quer dizer, uma negociação com as multinacionais. Então, todo mês eu sentia que terminava o mês pressionado, o coração já estava... Eu tenho a impressão que eu não tivesse saído, eu tinha morrido, que era muita pressão que eu tinha, sabe? Mas foi um negócio oportuno, bom, importante para mim. Você deve ter enfrentado, presidente, várias dificuldades nessa instabilidade que o negócio da Agripec, que é um negócio de defensivos agrícolas, tem ao longo da existência. Como é que você enfrentava os momentos mais difíceis do seu negócio lá na Agripec? Olha, eu fui talvez um empresário cearense que teve a oportunidade de passar por vários ciclos econômicos e políticos do estado do Ceará. Então, isso aí, grandes dificuldades nós tivemos que atravessar por conta dos ciclos econômicos e por conta do ambiente político. Era muito instável. Mas cada momento desse que nós atravessamos, uns 4 momentos importantes na história desses 50 anos, nós tivemos a oportunidade de dar um grande salto, um grande passo para o aprimoramento do nosso próprio negócio. Isso aí foi fantástico, porque nós nunca desistimos de continuarmos à frente, porque nós sabíamos que o futuro da empresa dependia de determinadas, sempre mudança constante, inovação das nossas práticas. Então, os ciclos econômicos que aconteceram por conta do desajuste nacional, de certa forma, foi um aprimoramento muito grande para nós. Você aprendeu com os momentos mais difíceis, sem dúvida, e transformou aquilo no combustível para seguir em frente. Para poder seguir em frente e crescer. O dia seguinte ao negócio feito com a Nufarm. De repente você era o Beto da Agripec, aí vendeu a empresa, ficou com um caixazão gordo, bem gordão, mas perdeu o negócio, que era o seu negócio, que era o que você sabia fazer. Aí como é que foi o Beto enfrentar o dia seguinte da venda da empresa? Rapaz, foi um momento difícil da minha vida. Eu
no outro dia, quando acordei, eu falei exatamente isso. E agora? Cadê o Beto da Agripec e a Agripec do Beto? Tudo tinha desaparecido. Parecia que eu ia sucumbir de alguma forma. E a minha única alternativa foi ligar para Ana Maria, chorar um bocado e dizer para ela o que é que eu sou daqui para frente. Mas nada melhor do que um dia atrás do outro. Eu acho que as coisas vão se aprimorando e continuei trabalhando. Eu acho que eu dei uma paradinha mais ou menos de uns 30 dias para poder dar continuidade. Deixar a ficha cair, né? Decantar um pouquinho e continuar trabalhando, coisa que eu faço com muito prazer. É uma das grandes coisas da minha vida, é poder acordar de manhãzinha, sair pelo corredor do meu quarto para a sala, pegar o elevador e descer e ir para o carro. Eu sei que ali eu vou fazer o que eu mais gosto, né? Trabalhar. Tem gente que gosta de praticar um esporte, o meu não. É ir para a BSPA para trabalhar. E trabalho de 8 às 8, né? Eu não tenho... Não deu nem uma vontadezinha com esse caixazão todo de dar uma parada, ir pra praia, ficar com os pés pra cima. Eu tive, porque veio o seguinte, se você não tiver, na minha cabeça, você ser apenas dono de um patrimônio financeiro, você, além de não realizar coisas boas para a família e para as gerações, o seu exemplo de trabalho, acho que não constrói, ele é meio medíocre. No entanto, se você tiver uma atividade da economia real, você está convivendo com pessoas extraordinárias constantemente. E isso lhe enriquece muito. Gerando empregos, né? Ele torna desenvolvendo vivo. Pessoas. E se desenvolvendo com as pessoas também. Além de a gente desenvolver pessoas, nós desenvolvemos pessoas. Estamos chegando ao final desse segundo bloco. Eu tenho que falar até com meu amigo Ciro Tomás para ver se a gente aumenta esse programa para 1 hora, porque a vontade de eu ficar aqui tirando tudo de informação para que as pessoas conheçam um pouco do segredo do sucesso aqui do Beto Studart é muito grande. Mas o tempo passa igual coice de bacurinha, curto igual coice de bacurinha, que é impressionante. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para você responder depois do nosso segundo intervalo. Você entrou com força, como diz o bom cearense, no mercado imobiliário. Você trocou a Agripec pelo mercado imobiliário e se tornou o maior nome, na minha opinião, o maior nome da atualidade do mercado imobiliário. Eu queria que você respondesse, depois do intervalo, como é que foi essa entrada no mercado imobiliário e o nascimento da BSPA. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Flash Imobiliário Histórico especial de hoje, nesse sábado maravilhoso, conversando com o grande Beto Studart, essa figura maravilhosa, figura do bem, que faz o bem a todos e faz muito bem à economia do Ceará. E aí, meu presidente, Beto Studart, como é que foi a decisão de entrar com força no mercado imobiliário? Eu comecei praticamente pelas mãos do Pio Rodrigues. Né? Grande Pio Rodrigues. Grande Pio Rodrigues. Eu trabalhando meio encaixado na época, né? E o Pio, então, diz, Beto, vamos investir no mercado imobiliário que eu permuto com você. Me deu essa orientação e eu segui a orientação do Pio e ele criou o IRBS, que é o Índice de Reajuste do Beto Studart, nunca mais pode esquecer disso. E assim eu fiz, comprei alguns terrenos, fui perguntando com o Pio, depois fiz com a Cirneto, depois fiz com o João Fiuza. E a coisa, então, eu senti que eu não podia só ficar nesse regime de permuta, porque eu precisava ser um pouco mais atrevido. Foi quando veio a ideia de construir, de incorporar e de me juntar a eles. Você se considera o maior nome do mercado imobiliário da atualidade no Ceará? Não, eu me considero inserido nesse contexto. Eu tenho muita gente boa, tenho o João Fiuza, tenho o Pio Rodrigues, o Acir Neto, o Zé Simões, o Otacílio e o Patriolino. São pessoas fantásticas que fazem a história. Então, eu estou ali no meio desses caras importantes que me envaidece muito. Né? Tá com pessoas tão ilustres. Cercado de tantas figuras boas. Fizeram tanto já por Fortaleza e eu fico muito feliz em poder estar sendo citado com você como um dos maiores, mas estou no meio desses amigos. Olha, isso mostra a figura que é o Beto Studart, uma figura humilde, uma figura que não está atrás de ser o cara, de ser o tal. Não, ele é um cidadão campeão, uma pessoa do bem. E quando eu o chamei de maior nome do mercado imobiliário, é porque é o nome que mais fez, né, ao longo aí dos últimos 12 anos com a sua BSPA e realmente merece toda o nosso reconhecimento. E ele citou aqui
o nome de pelo menos 10 pessoas aqui, que ele está no contexto, que são grandes nomes também. Meu amigo Beto Studart, ao longo desses 12 anos, desse pouquíssimo tempo de BSPar, a BSPar construiu muitos empreendimentos, deu muitos presentes para Fortaleza. Mas dentre esses presentes que Fortaleza ganhou, ela ganhou o BS Design, aquele mega empreendimento, um belíssimo empreendimento da Avenida Desembargador Moreira, ali em frente à Praça das Flores. Fale um pouquinho sobre essa trajetória da BSPar nesses 12 anos. Veja o seguinte, nós sempre procuramos fazer o melhor que é uma característica da gente. Fazer as coisas com solidez. Solidez não era somente a parte financeira, não, mas é no caráter do desenvolvimento, no respeito que você tem às pessoas, na forma de a gente treinar e fazer crescer todo o grupo que trabalha conosco. E sempre pensando no cliente, principalmente no cliente. E tinha dentro de mim, depois de tantas obras residenciais que nós fizemos, tinha dentro de mim um desejo de ter em Fortaleza um ponto de convergência dos negócios, um ponto de convergência dos executivos, dos empresários. Foi aí que veio a ideia de construir o BS Design, que foi um sonho que eu comecei, posso dizer para você, no meio da rua, na calçada, junto com o Fábio Albuquerque, que é meu sobrinho, querido sobrinho, nosso diretor de corporações, junto com o Daniel Arruda, dizendo para ele, e junto com o Ricardinho Ari, que já estava se preparando. Ricardinho Ari é outra figura fantástica, né? Da BSPar Construções. E ali começamos a desenhar o futuro do nosso usuário. Quem seria o nosso usuário, como ele gostaria de chegar no seu ambiente de trabalho, a parte de estacionamento, a recepção, a fila, os elevadores, a praça comum. É um empreendimento grandioso em qualquer lugar do mundo. E outra coisa, o que é extraordinário é porque acabou transformando-se num ambiente que todo mundo deseja ir, porque tem uma infraestrutura extraordinária. Você tem a parte dos elevadores, 25 elevadores, você tem 5 andares para baixo, você tem 25 elevadores. 25 elevadores, você tem 5 solos, 5 subsolos, você tem 1.500 vagas, você tem reuso de água, você tem o reaproveitamento da energia dos elevadores, é um negócio super, 2 helipontos, é um negócio fantástico. Então a gente tem que aproveitar, acho que a Sociedade Fortaleza Executiva deve ir para lá, porque lá é o nosso canto lindo, maravilhoso, que dificilmente será substituído nesses próximos 20 anos. O tempo está passando, a gente só tem 3 minutos para encerrar o programa e eu não posso me furtar de te fazer, Beto Studart, uma pergunta importantíssima. Se você responde se quiser, que vou entrar aqui um pouquinho na parte econômica e política. Você voltou para quem? Para presidente da República? E mais do que isso, você está satisfeito com a política econômica do presidente Bolsonaro? Eu votei conscientemente no Bolsonaro. Acho que acompanho o voto de 57 milhões de brasileiros que tinham o imenso desejo de voltar ao Brasil, tornar o Brasil factível, que a gente estava entrando num regime deteriorado de seus valores, da moral, da ética, de tudo, e o desemprego se instalando. Precisaríamos ver também um ambiente de correção com as coisas públicas, com o dinheiro, eliminar a corrupção, e sabíamos que isso só poderia ser feito se nós tivéssemos Bolsonaro, que era um homem que se apresentava como íntegro, e íntegro e está transformando o Brasil. Eu acho que as condições que o ministro da Economia e todos os ministros do Bolsonaro, que são gênios, são geniais, estão criando um ambiente de prosperidade, de futuro, de crença. Eu acho que nós estamos iniciando um ciclo, um novo ciclo econômico para o brasileiro e para os empresários brasileiros. Eu acho que o Brasil é novo, é diferente. Você está confiante, então? Estou muito confiante. Tenho certeza absoluta que nós estamos no rumo certo. Aos 73 anos de idade, mas com esse visual jovial que você tem, com essa sua força, com a sua garra, você se considera uma pessoa realizada? E mais do que isso, qual o conselho que você daria esses milhares de jovens, especialmente os jovens que estão lhe assistindo nesse momento? Não, eu sou um cara realizado, mas não quer dizer que eu esteja realizado. Sou realizado até esse momento, muito realizado, pretendo fazer ainda muitas coisas. E para os jovens eu digo para eles que eles continuem estudando muito,
trabalhando muito, se apegando à pesquisa, se congraçando mutuamente, como eu faço com meus amigos, na forma de congresso, para poder cada um desenvolver o seu pensamento e ajudar um ao outro, porque o futuro é de vocês. O futuro não está na etiqueta, está na forma de trabalhar, na musculatura, na coragem. Perfeitamente, Beto Studart, meu presidente, eu lhe agradeço aqui em nome do Sistema Jangadeiro de Comunicação, em nome do Mercado Imobiliário do Ceará, a sua presença aqui, que muito honrou aqui o nosso programa, e dizer que no próximo sábado, 9 da manhã, teremos mais um grande nome aqui no programa, como sempre, o programa Flash Imobiliário, que realmente está dando o que falar na TV cearense. Muito obrigado a todos, muito obrigado, presidente, e até o próximo sábado, às 9 da manhã, se Deus quiser. Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário na TV, aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV cearense. Como sempre, trazendo um grande nome aqui para o programa, mas dessa vez é um nome especialíssimo. Esse programa é um programa histórico em que eu estou trazendo aqui nada mais, nada menos do que o grande Beto Studart, presidente da BSIPAR, ex-presidente da FIEC, uma grande figura do mercado e da sociedade cearense, a quem eu dou o meu bom dia. Tudo bem, presidente? Tudo bom. Prazer muito grande estar nesse sábado aqui com você de manhã. É isso aí, você não para, você vive esse dínamo da construção civil, da sociedade fortalezense, não tem hora para trabalhar, né, Ricardo? É isso aí, presidente. Eu aprendi com um cara chamado Beto Studart. Presidente, vou lhe chamar de presidente aqui, porque eu me acostumei a chamar você de presidente até hoje, até informalmente eu lhe chamo. Eu seja o Ricardo Cavalcante. Embora o presidente seja o Ricardo Cavalcante da FIEC, mas eu me acostumei e vou continuar lhe chamando de presidente se você não se importar. Vamos começar o programa falando logo sobre empreendedorismo. Você já nasceu com esse gene desde cedo, começou a trabalhar. Fale um pouquinho dessa sua característica empreendedora no sangue. Rapaz, eu tenho a impressão que eu já nasci desse jeito, porque eu me lembro que eu era menino, e menino depois rapaz, e eu vivia constantemente pensando no meu futuro, o que é que eu iria fazer. Eu achava a medicina, que era um exemplo que o papai me dava todo dia, que era um grande médico, eu achava a coisa complicada e via que a minha prosperidade passava pelos negócios. Eu não sabia direito se era industrial ou comerciante, até que quando chegou na fase adulta, eu fui fazer administração de empresa, e quando eu fui fazer administração de empresa, eu fui fazer um estágio no grupo J. Macedo, da SEMEC. E esse estágio parece que foi o divisor de águas, porque aí eu decidi que o meu negócio era ser industrial. E dali já foi um trampolim para fazer pequenos negócios que eu tinha em mente, e depois fui trabalhar na Agripec, e logo depois entrei em 69, em 1970 eu já era o representante do meu pai, que era médico, que entrou para me dar uma oportunidade
nessa parte industrial, que ele sabia que eu tinha habilidade para isso. E assim começou a minha vida como empresário. Como empresário. Por falar em Agripec, vamos direto ao assunto. Essa empresa que você iniciou aos 23 anos de idade, né? E realmente você desenvolveu, pegou uma pequena empresa num estado que não tem muita característica agropecuária, como é o Ceará, e transformou essa Agripec na maior empresa nacional de defensivos agrícolas. Lhe pergunto, esse foi o maior desafio da sua vida? E fala um pouquinho da história da Agripec. O maior desafio da minha vida foi o meu grande amor de trabalho. Eu era um apaixonado pela Agripec, me dedicava diuturnamente e acho que a minha ousadia valeu a pena. A Agripec foi fundada em Fortaleza para atender o mercado cearense, o mercado naquela época de subsistência. Hoje você tem a agricultura mais racional. E eu sabia, notava, sentia, percebia que se eu não alargasse os horizontes do meu mercado, eu teria problemas no futuro. Nem tão pouco poderia crescer, nem tão pouco eu poderia ter produtos mais complexos, mais desenvolvidos, de ponta, porque aqui não tinha agricultura. Eu tinha que trabalhar no sul, onde eu tinha a soja, tinha o feijão, tinha o milho, e ainda mais no Rio São Francisco. Petrolina naquela área, que tem uma fruticultura muito intensa. Muito forte. Então eu sabia que eu precisaria ter uma linha de produtos que me oportunizasse a participar desses grandes mercados. E aí você desenvolveu, você abriu, você foi para outros estados. Começando tornou a Agripec gigante, né? Transformamos a Agripec numa empresa gigante. Não posso dizer modéstia à parte, que efetivamente foi. Nós do Ceará fomos para o Piauí, depois fomos, ano a ano, alargando os nossos horizontes. Fomos Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas. Chegamos em São Paulo, fixamos a nossa bandeira em São Paulo. E daí para frente começamos a ir para o Paraná, que é um grande centro na época de desenvolvimento da agricultura, e até o Rio Grande do Sul. O Centro-Oeste estava iniciando. Naquela época tinha um problema de acidez do solo. E a Embrapa desenvolveu as tecnologias para poder fazer a correção transformar o solo em... E transformou o Brasil, ela transformou o solo do Centro-Oeste brasileiro numa área produtiva e transformou o Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de soja, graças às tecnologias que a Embrapa está desenvolvendo. Tanto na parte de solo, como na parte de manejo, como na parte de desenvolvimento genético, que é uma das coisas mais importantes que o Brasil tem feito. É ciência pura, né? Ciência pura. Pela Embrapa e também pelas multinacionais, que tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, tem colaborado demais com o desenvolvimento nacional. Ainda nesse bloco, eu queria que você me dissesse o seguinte, presidente, qual assim, toda empresa, ela tem, assim, aquele momento que é o tchan, né, que é o momento em que, poxa, descobrimos aqui um defensivo novo, uma fórmula nova, uma ideia nova, que mudou a face da empresa e colocou a Agripec em outro patamar. Teve esse momento também na Agripec? Teve. Nós na época, antes de 1989, até 89, nós trabalhávamos muito focado no feijão e milho, na cultura do feijão e do milho. E ensaiávamos entrar um pouco na soja, mas tudo que a gente fizesse pela soja era pouco em relação à dimensão da cultura no Brasil. Foi na época que nós desenvolvemos, em 97 para 99, o glifosato, que foi o grande divisor de água da vida da Agripec. O glifosato é um produto, um herbicida de uso para a soja, e a Embrapa e a Monsanto desenvolveram uma semente resistente ao glifosato, e isso aí disparou o uso do glifosato na cultura. E nós chegamos a ter de 24 a 25 milhões de litros para essa cultura. Foi uma coisa impressionante. Foi um divisor de águas. Foi o que fez a Agripec realmente ser considerada a maior do Brasil. Chegou a ser a maior do Brasil. A maior do Brasil, entre as empresas de capital brasileiro. Empresa de capital nacional, sim, foi a maior, a mais importante, e tenho certeza absoluta que a mais respeitada. Com certeza. Rapidamente, uma pergunta, falta 1 minuto para terminar esse bloco. O maior vendedor da Agripec, a Agripec se confundia com a pessoa do Beto Studart?
Sim, sem dúvida. Era o Beto da Agripec e a Agripec do Beto. Por conta da minha necessidade da onipresença, né? Eu vivia no Brasil todo, no Nordeste todo, viajando todo o tempo, conhecendo pessoas, trocando ideias, afagando de certa forma, fazendo com que uma empresa do Ceará fosse aceita, admitida, inserida entre os comerciantes do Sul. Não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. Mas nós conseguimos desmistificar isso. Nós fizemos, na época, um programa de visita o Ceará. A cada 15 dias nós trazíamos grupos, que eram grupos heterogêneos. Heterogêneos do seguinte aspecto. Pegava um cliente do Rio Grande do Sul, outro de Goiás e outro de São Paulo, que não se conheciam. Então vinham para Fortaleza. Fazia network. Vinha para Fortaleza na quinta-feira, trabalhava na sexta-feira, conhecia a fábrica, conhecia todo o nosso regime de produção e o cuidado que nós tínhamos no desenvolvimento dos produtos. Na sexta-feira à noite, um jantar lá em casa. Sábado, praia e depois ia embora. Então nós fizemos esse programa durante 2 anos e foi um grande instrumento que nós criamos para poder mostrar que o Ceará tinha empresas grandes, sérias e com vontade de fazer o melhor, fazer produtos com qualidade. E criou esse clima de Beto da Agripec, Agripec do Beto, por conta do network nacional que nós desenvolvemos. Bom, depois que a Agripec ficou uma gigante nacional, o Beto foi procurado e resolveu vender o controle acionário da empresa, e é sobre essa história que você vai saber e o Beto vai contar depois do nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário Histórico, conversando com nada mais, nada menos do que o nosso amigo Beto Studart, o famoso Beto Studart. E eu queria que você que está nos ouvindo agora, está nos assistindo nesse momento aqui na TV Jangadeiro, desse muito valor, porque esse momento é um momento histórico. O Beto não frequenta qualquer canal de TV, ele não é uma pessoa que ele preserva muito a imagem, e ele está aqui dando conversando sobre vida, dando seu testemunho de vida e empresarial, e a gente tem que dar muito valor, porque esse programa realmente é especial. Beto, presidente, em 2005 você foi procurado por uma gigante mundial da química chamada Nufarm, uma empresa australiana, e aí você começou a transferir para eles, a vender a empresa para essa Nufarm. Conte um pouquinho dessa história que foi muito importante, não somente para você, mas para a economia do Ceará. Foi assim um negócio surpreendente, sabe? Eu acho que nós criamos um nível de visibilidade nacional muito grande por conta de todo o trabalho que nós fizemos, né? Tanto de conquista de mercado, como definição de uma logística moderna e como uma área de desenvolvimento de produtos que nos deixou realmente numa vitrine forte. E, de repente, eu nunca tinha pensado em vender a Agripec. Eu fui surpreendido com a visita do presidente da Nufarm, uma grande empresa global, e começamos a conversar, e um mês depois ele veio novamente ao Brasil e perguntou se poderia conversar na possibilidade de uma associação ou de venda. E evoluímos muito, até que resolvemos vender para ele 49,9% em 2005, porque esse 0,1% que nós ficamos nos deu, que é uma golden share, me deu a oportunidade de sermos os donos. Você estava no controle, ficou no controle. Ficamos no controle, quer dizer, todo o plano de negócio ficou conosco, que é uma coisa importante, porque nós tínhamos muita experiência no mercado brasileiro. E assim foi feito. Importante até para eles, né, que estavam chegando. Importante para eles, eles queriam também conhecer os detalhes, né? Então foi um momento muito especial para o Brasil, foi muito especial para o Ceará, foi muito especial para mim também, porque de repente a nossa empresa era cobiçada por uma gigante internacional. Mundial. Era sinal que nosso trabalho estava sendo muito bem visto. Estava no caminho certo. Em algum momento... Em 2007, aí é que nós fizemos a última venda final, né? A venda final de 50,1% do negócio, eles levaram então 100% da Agripec. Em algum momento, ou na primeira operação, mais na segunda do que na primeira, que na primeira você ficou com controle, né? Só pegou um sócio forte, que era importante também. Mas na segunda, que você vendeu 100% da empresa, você titubeou, não, um pouquinho? Rapaz, a empresa que eu criei, que eu passei 40 anos aqui me dedicando, uma empresa que se confunde com o próprio Beto Studart, e agora eu vender para os australianos. Titubeou, não? Tive muito medo. Medo de saber o que fazer no outro dia. O que é que eu vou ser?
O que me dava prestígio como cidadão, como executivo, era a Agripec. Como eu dava prestígio à Agripec pelo fato de trabalhar muito por ela. E tinha medo que o mundo todo desmoronasse na minha frente na medida que estava saindo de mim aquele instrumento que eu tinha de desenvolvimento pessoal, familiar, entre os amigos, todo aquele ambiente que me envaidecia muito. Tive medo, mas o negócio foi oportuno, porque era um negócio, uma atividade extremamente complexa. Envolve dólar, envolve bolsa de mercadoria, envolve financiamento do Banco do Brasil, envolve chuva, né? É um negócio muito inconstante, muito, né? dólar, quer dizer, a negociação com as multinacionais. Então, todo mês eu sentia que terminava o mês pressionado, o coração já estava... Eu tenho a impressão que se não tivesse saído eu tinha morrido, que era muita pressão que eu tinha, sabe? Mas foi um negócio oportuno, bom, importante para mim. Você deve ter enfrentado, presidente, várias dificuldades nessa instabilidade que o negócio da Agripec, que é um negócio de defensivos agrícolas, tem ao longo da existência. Como é que você enfrentava os momentos mais difíceis do seu negócio lá na Agripec? Olha, eu fui talvez um empresário cearense que teve a oportunidade de passar por vários ciclos econômicos e políticos do estado do Ceará. Então, isso aí, grandes dificuldades nós tivemos que atravessar por conta dos ciclos econômicos e por conta do ambiente político. Era muito instável. Mas cada momento desse que nós atravessamos, momentos importantes na história desses 50 anos, nós tivemos a oportunidade de dar um grande salto, um grande passo para o aprimoramento do nosso próprio negócio. Isso aí foi fantástico, porque nós nunca desistimos de continuarmos à frente, porque nós sabíamos que o futuro da empresa dependia de determinadas, sempre mudança constante, inovação das nossas práticas. Então, os ciclos econômicos que aconteceram por conta do desajuste nacional, de certa forma, foi um aprimoramento muito grande para nós. Você aprendeu com os momentos mais difíceis, sem dúvida, e transformou aquilo no combustível para seguir em frente. Para poder seguir em frente e crescer. O day after, o dia seguinte ao negócio feito com a Nufarm. De repente você era o Beto da Agripec, aí vendeu a empresa, ficou com um caixazão gordo, bem gordão, mas perdeu o negócio, que era o seu negócio, que era o que você sabia fazer. Aí como é que foi o Beto enfrentar o dia seguinte da venda da empresa? Rapaz, foi um momento difícil da minha vida. No outro dia, quando acordei, eu falei exatamente isso. E agora? Cadê o Beto da Agripec e a Agripec do Beto? Tudo tinha desaparecido. Parecia que eu ia sucumbir de alguma forma. E a minha única alternativa foi ligar para Ana Maria, chorar um bocado e dizer para ela o que é que eu sou daqui para frente. Mas nada melhor do que um dia atrás do outro. Eu acho que as coisas vão se aprimorando e continuei trabalhando. Eu acho que eu dei uma paradinha mais ou menos de uns 30 dias para poder dar continuidade. Deixar a ficha cair, né? Decantar um pouquinho e continuar trabalhando, coisa que eu faço com muito prazer. É uma das grandes coisas da minha vida, é poder acordar de manhãzinha, sair pelo corredor do meu quarto para a sala, pegar o elevador e descer e ir para o carro. Eu sei que ali eu vou fazer o que eu mais gosto, né? Trabalhar. Tem gente que gosta de praticar um esporte, o meu não. É ir para a BSPA para trabalhar. E trabalho de 8 às 8, né? Não deu nem uma vontadezinha com esse caixazão todo de dar uma parada, ir pra praia, ficar com os pés pra cima. Não tive, porque veio o seguinte, se você não tiver, na minha cabeça, você ser apenas dono de um patrimônio financeiro, você, além de não realizar coisas boas para a família e para as gerações, o seu exemplo de trabalho, acho que não constrói, ele é meio medíocre. No entanto, se você tiver uma atividade da economia real, você está convivendo com pessoas extraordinárias constantemente. E isso lhe enriquece muito. Gerando empregos, né? Ele torna desenvolvendo vivo. Pessoas. E se desenvolvendo com as pessoas também. Além de desenvolver pessoas, nós desenvolvemos pessoas. Estamos chegando ao final desse segundo bloco. Eu tenho que falar até com o meu amigo Ciro Tomás para ver se a gente aumenta esse programa para 1 hora, porque a vontade de eu ficar aqui tirando tudo de informação para que as pessoas conheçam um pouco do segredo do sucesso aqui do Beto Student é muito grande. Mas o tempo passa igual coice de bacurinha, curto igual coice de bacurinha, que é impressionante. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para você responder depois do nosso segundo intervalo. Você
entrou com força, como diz o bom cearense, no mercado imobiliário. Você trocou a Agripec pelo mercado imobiliário e se tornou o maior nome, na minha opinião, o maior nome da atualidade do mercado imobiliário. Eu queria que você respondesse, depois do intervalo, como é que foi essa entrada no mercado imobiliário e o nascimento da BS Par. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Flash Imobiliário Histórico Especial de hoje, nesse sábado maravilhoso, conversando com o grande Beto Studart, essa figura maravilhosa, figura do bem, que faz o bem a todos e faz muito bem à economia do Ceará. E aí, meu presidente, Beto Studart, como é que foi a decisão de entrar com força no mercado imobiliário? Eu comecei praticamente pelas mãos do Pio Rodrigues. Né? Grande Pio Rodrigues. Grande Pio Rodrigues. Eu trabalhando meio encaixado na época, né? E o Pio, então, diz, Beto, vamos investir no mercado imobiliário que eu permuto com você. Me deu essa orientação e eu segui a orientação do Pio e ele criou o IRBS, que é o Índice de Reajuste do Beto Studart, nunca mais pode esquecer disso. E assim eu fiz, comprei alguns terrenos, fui perguntando com o Pio, depois fiz com a Cirneto, depois fiz com o João Fiuza. E a coisa, então, eu senti que eu não podia só ficar nesse regime de permuta, porque eu precisava ser um pouco mais atrevido. Foi quando veio a ideia de construir, de incorporar e de me juntar a eles. Você se considera o maior nome do mercado imobiliário da atualidade no Ceará? Não, eu me considero inserido nesse contexto. Eu tenho muita gente boa, tenho o João Fiuza, tenho o Pio Rodrigues, o Acir Neto, o Zé Simões, o Otacílio e o Patriolino. São pessoas fantásticas que fazem a história. Então, eu estou ali no meio desses caras importantes que me envaidece muito. Né? Tá com pessoas tão ilustres. Cercado, né, de tantas figuras boas. Fizeram tanto já por Fortaleza e eu fico muito feliz em poder estar sendo citado com você como um dos maiores, mas estou no meio desses amigos. Olha, isso mostra a figura que é o Beto Studart, uma figura humilde, uma figura que não está atrás de ser o cara, de ser o tal. Não, ele é um cidadão campeão, uma pessoa do bem. E quando eu o chamei de maior nome do mercado imobiliário, é porque é o nome que mais fez, né, ao longo aí dos últimos 12 anos com a sua BS Par e realmente merece toda o nosso reconhecimento. E ele citou aqui o nome de pelo menos 10 pessoas aqui, que ele está no contexto, que são grandes nomes também. Meu amigo Beto Studart, ao longo desses 12 anos, desse pouquíssimo tempo de BS Par, a BS Par construiu muitos empreendimentos, deu muitos presentes para Fortaleza. Mas dentre esses presentes que Fortaleza ganhou, ela ganhou o BS Design, aquele mega empreendimento, um belíssimo empreendimento da Avenida Desembargador Moreira, ali em frente à Praça das Flores. Fale um pouquinho sobre essa trajetória da BS Par nesses 12 anos. Veja o seguinte, nós sempre procuramos fazer o melhor que é uma característica da gente. Fazer as coisas com solidez. Solidez não era somente a parte financeira, não, mas era no caráter do desenvolvimento, no respeito que você tem às pessoas, na forma de a gente treinar e fazer crescer todo o grupo que trabalha conosco. E sempre pensamos no cliente, principalmente no cliente. E tinha dentro de mim, depois de tantas obras residenciais que nós fizemos, tinha dentro de mim um desejo de ter em Fortaleza um ponto de convergência dos negócios, ponto de convergência dos executivos, dos empresários. Foi aí que veio a ideia de construir o BS Design, que foi um sonho que eu comecei, posso dizer para você, no meio da rua, na calçada, junto com o Fábio Albuquerque, que é meu sobrinho, querido sobrinho, nosso diretor de corporações, junto com o Daniel Arruda, dizendo para ele, e junto com o Ricardinho Ari, que já estava se preparando. Ricardinho Ari é outra figura fantástica, né? Da BS Par Construções. E ali começamos a desenhar o futuro do nosso usuário. Quem seria o nosso usuário, como ele gostaria de chegar no seu ambiente de trabalho, a parte de estacionamento, a recepção, a fila, os elevadores, a praça comum. É um empreendimento grandioso em qualquer lugar do mundo. E outra coisa, o que é extraordinário é porque acabou transformando-se num ambiente que todo mundo deseja ir, porque tem uma infraestrutura extraordinária.
né? Você tem a parte dos elevadores, 25 elevadores, você tem 5 andares para baixo, você tem 25 elevadores. 25 elevadores, você tem 5 solos, 5 Cinco subsolos, você tem 1.500 vagas, você tem reuso de água, você tem o reaproveitamento da energia dos elevadores, é um negócio super, 2 helipontos, é um negócio fantástico. Então a gente tem que aproveitar, acho que a Sociedade Fortaleza Executiva deve ir para lá, porque lá é o nosso canto lindo, maravilhoso, que dificilmente será substituído nesses próximos 20 anos. O tempo está passando, a gente só tem 3 minutos para encerrar o programa e eu não posso me furtar de te fazer, Beto Studert, uma pergunta importantíssima. Se você responde se quiser, que eu vou entrar aqui um pouquinho na parte econômica e política. Você voltou para quem? Para presidente da República e mais do que isso, você está satisfeito com a política econômica do presidente Bolsonaro? Eu votei conscientemente no Bolsonaro. Acho que acompanho o voto de 57 milhões de brasileiros que tinham o imenso desejo de voltar ao Brasil, tornar o Brasil factível, que a gente estava entrando num regime deteriorado de seus valores, da moral, da ética, de tudo, e o desemprego se instalando. Precisaríamos ver também um ambiente de correção com as coisas públicas, com o dinheiro, eliminar a corrupção, e sabíamos que isso só poderia ser feito se nós tivéssemos Bolsonaro, que era um homem que se apresentava como íntegro, e íntegro é, e está transformando o Brasil. Eu acho que as condições que o ministro da Economia e todos os ministros do Bolsonaro, que são gênios, são geniais, estão criando um ambiente de prosperidade, de futuro, de crença. Eu acho que nós estamos iniciando um ciclo, um novo ciclo econômico para o brasileiro e para os empresários brasileiros. Eu acho que o Brasil é novo, é diferente. Você está confiante, então? Estou muito confiante. Tenho certeza absoluta que nós estamos no rumo certo. Aos 73 anos de idade, mas com esse visual jovial que você tem, com essa sua força, com a sua garra, você se considera uma pessoa realizada? E mais do que isso, qual o conselho que você daria esses milhares de jovens, especialmente os jovens que estão lhe assistindo nesse momento? Não, eu sou um cara realizado, mas não quer dizer que eu esteja realizado. Sou realizado até esse momento, muito realizado, pretendo fazer ainda muitas coisas. E para os jovens eu digo para eles que eles continuem estudando muito, trabalhando muito, se apegando à pesquisa, se congraçando mutuamente, como eu faço com meus amigos, na forma de congresso, para poder cada um desenvolver o seu pensamento e ajudar um ao outro, porque o futuro é de vocês. O futuro não está na etiqueta, está na forma de trabalhar, na musculatura, na coragem. Perfeitamente, Beto Studert, meu presidente, eu lhe agradeço aqui em nome do Sistema Jangadeiro de Comunicação, em nome do Mercado Imobiliário do Ceará, a sua presença aqui, que muito honrou aqui o nosso programa, e dizer que no próximo sábado, 9 da manhã, teremos mais um grande nome aqui no programa, como sempre, o programa Flash Imobiliário, que realmente está dando o que falar na TV cearense. Muito obrigado a todos, muito obrigado, presidente, e até o próximo sábado, às 9 da manhã, se Deus quiser.